Olá, boa noite. Estamos ao vivo agora com a nossa live falando sobre os maiores erros no início da advocacia trabalhista. E hoje eu vou trazer 3 professores convidados. Eu quero que vocês escutem as histórias deles. Eles vão contar, que eles vão compartilhar as histórias deles. E a Raquel Barroso. Então hoje tá assim, um bate-papo vai estar imperdível, a gente vai fazer assim uma troca. Oi, Pedro, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Cíntia. Tudo bem? E você? Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo, né, de lives, né? Ano É, passado ver- a gente fez tanta live, né, Pedro? É Mas foi verdade, é tão bom, verdade. foi um ano assim que a gente precisou, né, ficar mais em casa e as lives ajudaram muito. Elas criaram essa proximidade com quem estava em casa. E eu te agradeço muito por ter participado comigo em algumas lives. A gente fez também lá no YouTube, né? E eu estava falando aqui com todo mundo que está entrando para que hoje a gente vai ter um bate-papo para a gente falar sobre os erros no início da advocacia. Então vai ser um bate-papo engraçado também, que vai trazer algumas memórias, algumas lembranças lá de trás. E eu falei que depois a gente também quero saber de quem está aqui ao vivo com a gente, quais são as histórias engraçadas ou não tão engraçadas, né, que eles já passaram, sobre esses erros no início da advocacia, que é bem comum. Eu estou esperando aqui entrar os outros professores, que é o professor Leandro Antunes e a Raquel. A Raquel ainda não fez a solicitação para mim. Ela entrou, mas ainda não vi a solicitação dela. Deixa eu ver se eu já passei. Ó, o professor entrou. Eu nunca fiz assim nesse formato de live com 4, mas é só aceitar a solicitação, né? Você já fez, Pedro? Não, assim com 4 pessoas também não. Sempre fiz assim, nessa nossa dinâmica de 2 pessoas. Ah, tá. Já estou vendo aqui, ó. É aqui que faz. Já enviei para eles e já vão aceitando aqui. Ó. Oi, Olá, olá! E agora deu tá certo. indo fantástico, deu certo. Eu acho que eu não estava sabendo fazer direito, mas depois eu vi que eu consegui fazer. Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite para todos. Boa 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 noite, noite, noite. gente. professor Boa Leandro. Boa noite, Boa boa noite, noite, noite. Cíntia, Pedro, Raquel. Raquel. Tudo Tudo bem? Tava bem? falando Boa que noite a muito todos. tempo que eu não faço live aqui pela ESA, eu ainda fiz uma no meu perfil pessoal, mas pela ESA já tem tempinho. E eu já fiz com o Pedro algumas, né, Pedro? E agora eu estou estreando com vocês. Mas assim, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Depois a gente vai contar a novidade que a gente tem, né? Eu estou ansiosa para contar essa novidade. Mas eu expliquei que aqui é um bate-papo. A gente vai falar sobre os nossos primeiros erros no início da advocacia. Eu quero saber das histórias de vocês. Depois a gente vai falar sobre alguns erros, né, que as pessoas possam ter cometido. E eu convidei para quem está aqui ao vivo para que traga também as suas histórias, porque é bem assim, é bem legal que a gente acaba aprendendo com o outro e vai crescendo, né? Eu sei que muitas das vezes naquele momento não foi muito legal, ficaram traumas aí, mas foram suficientes para dar uma chacoalhada e a gente falar, não, vamos embora, vamos aprender. Então eu queria saber, vamos começar pelas meninas? Bora. Raquel, queria saber uma história sua. Como é que foi seu início da advocacia? Alguma situação que você tenha na sua lembrança? Nossa, minha história na época ela foi triste, mas aí me fez acordar para a vida. Quando eu resolvi advogar na área trabalhista, eu comecei a fazer assistir muita audiência. E aí eu Bom, comecei a boa fazer dica. diligência. Diligência. Eu falei, assisti um monte, fiz um curso de prática com o Leandro. Olha ele, Fui ó. aluna do Não Leandro. começa a revelar a idade. Não começa a revelar a idade logo, né? Deixa mais pro final. Só que aí eu consegui uma diligência, falei, vou fazer a audiência inicial. Falei, tranquilo, tô começando, vou fazer a audiência inicial, é tranquilo. Só que eu fui fazer essa audiência numa vara que eu sabia que seria problemático, porque todo mundo não queria fazer essa audiência de jeito nenhum. E aí eu vi que a oferta estava muito Qual boa, porque será? não tinha advogado. Não tinha advogado, e eu não sabia nada, inocente. Falei, vou fazer a audiência nessa vara e vai ser tranquilo. A audiência inicial não tinha acordo, enfim, é sentar e levantar, é o que todo mundo pensa que é.
E aí que eu fiquei muito mais ligada nisso, porque às vezes a gente realmente vai para a audiência inicial e não dá muita importância, né, pro processo, tem muito audiencista, enfim. E aí eu fui fazer, eu lembro que eu acho que eu só tive uma pergunta, foi uma única pergunta que o juiz fez para mim nesse dia, foi assim, sobre uma data específica do processo. Enfim, ou a data que saiu, a data que entrou, não lembro. E aí eu falei só assim, só um minutinho, excelência. Bastou isso para acabar o meu dia naquele dia, eu achar que eu não tinha nascido para ser advogada trabalhista. Eu saí da audiência, chorando. Sério, juro, foi sério. assim, foi Por quê? horrível. O que ele falou? O que ele falou assim? Você não que não guardou, existia só um minuto. Não não existe só um minuto num momento como esse, que não se pede um minuto no meio da audiência, porque advogado não sabe ir preparado para audiência, coisas desse tipo que, assim, foi horrível, foi horrível. Ainda mais você tava. E porque já gera uma expectativa, porque você fica ali assistindo aos audiências anteriores, né? Já gera uma expectativa de que não vai ser muito bom. Mas eu pensei, a minha não vai ter problema, porque a minha é inicial, é sentar e levantar, não tem acordo. E aí, cara, a partir daí eu falei, eu vou focar, eu vou voltar aqui. Eu não tive esse desprazer, graças a Deus. Mas eu falei, a próxima vez que eu vier aqui, eu nunca mais falo um minuto na minha vida. Mas assim, foi um trauma que eu criei e eu resolvi aprender pra vida, assim, porque às vezes, porque quando eu iniciei na advocacia trabalhista, eu iniciei como autônoma, então eu tive que criar meus próprios métodos. Quando você vem de um escritório, você vai pegando, né? Quando você tem, o escritório costuma fazer isso. Aí eu comecei a fazer uma ficha de processo, que eu levava ali a ficha com tudo. Independente do processo ser meu, se de outra pessoa, que eu tava ali um minuto, ser inicial, eu fazia, porque aquilo realmente criou um trauma em mim. Mas a partir daí, foi horrível, eu saí chorando, demorei para me recuperar, mas a partir dali eu criei algumas situações que me ajudavam nos próximos, que nunca mais aconteceu, graças a Deus. Mas eu criei essa ficha, por exemplo, porque eu falei, cara, eu preciso levar o dia. Adorei. Eu não posso perguntar, eu não quero mais falar nunca mais só um minuto, né, na minha vida. Claro que não, eu falei você aboliu, vezes, não tem problema. Você aboliu da sua vida. Se alguém falar alguma coisa pra você nunca mais fala essa frase. A frase mas assim, um trauma, né? Eu poderia falar, falei outras vezes, mas assim, eu botei isso na minha cabeça e fiquei com trauma. Mas foi assim, uma experiência muito ruim e que me fez criar alguns outros métodos, assim, para mim, simples, que era bobeira, foi um caso específico, mas que eu aprendi bastante, assim. A gente aprende com os erros mesmo, não tem jeito. Mas eu achei ótimo essa questão das fichas. Ótimo para colocar ali as datas. Agora, ótimo agora, né? Mas assim, eu achei uma ótima solução de você falar assim, não ficou lá, fragilizada. Foi. Mas depois falou, vou dar um jeito assim, nisso. Que ninguém queria fazer. Eu falei, e eu muito boba, não sabia o que era. Eu falei, não, eu quero aprender, eu vou lá fazer. Enfim, foi um trauma, mas foi ótimo por isso, porque eu aprendi, assim, algumas coisas com isso, né? Foi um caso específico também, eu não tinha necessidade, mas me ensinou algumas outras coisas. Acho que é assim que a gente aprende um pouco também. Sim, verdade. Pedro, e você? Você tem alguma história assim? Você lembra? Ou de um amigo? Olha, de repente fala do... Era um amigo. Não. Eu acho que eu erro até mais hoje do que eu errava antes, porque antes eu acho que eu tinha mais humildade. Hoje a gente vai atropelando, acha que já está muito ambientado. Ainda tem isso. Eu me lembro que, na verdade, o primeiro contato que eu tive com justiça do trabalho, consequentemente com o direito do trabalho, porque eu sou filho de uma advogada, minha mãe advogou durante quase 40 anos. Eu me lembro que a primeira audiência da minha vida, primeiro dia de faculdade, eu botei um terno, uma gravata, meu colarinho mal fechado para botar a gravata. Santa Luzia. Nem todo mundo aqui é. Santa Luzia. Eu me lembro o nome da juíza, eu me lembro o caso, eu fui acompanhar uma audiência da minha mãe. Eu nunca mais fiz audiência junto com a minha mãe, e eu só estava acompanhando a minha mãe. Eu falei, olha, não dá, nossa relação aqui filho. Eu não consigo separar as coisas. A gente nunca mais fez audiência juntos. Depois que eu me formei no caso, a gente nunca fez audiência juntos. Nunca mais acompanhei nenhuma audiência. Eu me lembro que era um caso de assédio moral, numa época que não se falava muito de assédio moral. Eu sei que teve uma rusga com a juíza na audiência, a minha mãe não aceitou alguma questão de ata, elas discutiram feio. Eu fiquei completamente traumatizado. Eu falei, peraí, não fala assim com a minha mãe. Minha mãe, obviamente, boa advogada, tarimbada, que era, se saiu bem, etc. A testemunha acho que também não tinha saído bem, ou o preposto, não me lembro bem. E, consequentemente, a primeira audiência que eu fiz como advogado já trabalhista, 5 anos depois,
Foi um caso também de assédio moral. Eu me lembro a história até hoje de um cliente, era um garçom, que nós advogávamos, e eu me recordo que ele era chamado de porco, que diziam que ele fedia, ele era muito maltratado no ambiente de trabalho. Eu não me lembro, eu conheço o juiz, eu me lembro também do juiz, isso é para os juízes saberem como eles nos marcam negativo ou positivamente. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. E eu me lembro que na audiência o juiz fazia umas perguntas de forma muito rebuscada, como jornada de trabalho, e realmente o reclamante era muito simples, ele não entendia bem. E eu precisei falar para o juiz, eu falei, excelência, vocês não estão percebendo que ele não está acompanhando as perguntas? Doutor, aqui no centro urbano ninguém é simples. Isso marcou a minha vida. E hoje esse juiz, você vê que ele não tem voz nenhuma no tribunal, hoje ele já é desembargador. Você vê que quando a pessoa ela tem o traço para não alcançar espaço, ela não alcança mesmo. Isso me marcou muito, porque eu falei isso com a melhor das intenções, do tipo, muda a linguagem que ele vai entender o que você está perguntando. Mas, enfim, nós discutimos também, e era a minha primeira audiência. Eu lembro que a minha mãe estava super insegura, porque na véspera ela falou, pô, é sua primeira audiência amanhã, apesar de eu ter feito um bom estágio, estar preparado, etc. Mas assim, marcou, mas também não marcou, porque a gente está aqui lembrando, eu acho que a gente fica mais com os pontos positivos do que negativos. Mas foram duas coisas interessantes, assim, dois casos logo ali no início da minha vida profissional. Mas eu gostei até de você tocar nesse assunto, que na Justiça do Trabalho, como questões ali alimentares, né? As testemunhas, o autor, alguns têm essa carência. Embora a gente realmente viva na cidade do Rio de Janeiro, dentro da própria cidade a gente tem, né, diferença das pessoas, do grau de instrução. Então, aí, de repente, era o caso como você fez, no meio do depoimento, se colocar, olha, eu acho que o meu cliente aqui não está entendendo as perguntas, ele não está conseguindo compreender com essa linguagem. Eu não vejo mal nenhum, mas como você falou, depende de como esse julgador, né, ele esteja ali para receber esse comentário, a forma como se fala, a forma como recebe, mas também depende muito de como a pessoa é. E a gente sabe que tem uma certa vaidade na nossa área, de uma forma geral, mas acho que as coisas aos poucos vão vindo e a gente vai aprendendo e vai vendo com qual juiz a gente pode falar de um jeito, de outro. Eu adorei a tua história. E, Leandro, qual seria a sua? Você pensou em veio aí na sua lembrança alguma situação? Cíntia, primeiro vocês estão conseguindo me ouvir direito aqui? Porque parece que estão. Então, boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo, né? Todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Raquel, que eu conheço há muito tempo, parceira, Cíntia, que eu também estou conhecendo, e o Pedro, que eu estou conhecendo. Bom, eu tenho muitas, né? Eu vou separar uma, porque eu posso dizer que eu paguei muito mico no meu início, tá? Mas foi o mico do aprendizado, né? É o mico que eu tive que pagar para a gente tomar pancada e depois não acontecer mais. Numa delas, eu fui contratado por uma empregadora doméstica, né? Que estava tendo lá a empregada dela ajuizando a reclamação e tal, e a audiência foi marcada para dia tal. Só que o que acontecia? Eram 3 pessoas na casa. A mãe, mãe, que era a avó, a mãe e a filha, né? Então, a avó, a mãe e a filha. Aí, o que aconteceu? A empregada doméstica entrou com uma ação em face contra a filha, né? Que tinha 20 anos na época. Só que quem assinou a carteira tinha sendo, ali no caso, a mãe, né? Que no final das contas era do meio, e eu, todo cheio de pompa, todo cheio de gás naquele momento, eu virei e falei assim, deixa comigo, porque eu já vou ter legitimidade passiva aqui, fica tranquila. Aí a cliente assim para mim, legitimidade o quê? Eu falei, passiva, fica tranquila. Chega lá na audiência, eu vou dizer que não era ela que tinha que ser demandada, era você, e eu vou encerrar esse negócio de cara. Logo na hora. Aí ela ficou assim, ela falou, pô, senti firmeza nesse advogado. Aí fui com a menina. A menina, na época, estudava numa faculdade federal, não foi para fazer prova, por força disso. Aí cheguei lá, né? Cheguei na audiência do juiz. Proposta de acordo? Aí eu, excelência, antes de tudo, gente, 23, nem lembro direito, 24 anos, sei lá. Eu cheguei de um jeito que, excelência, claro que não tem proposta de acordo, até porque eu
eu gostaria de arguir legitimidade passiva. Aí o juiz, a senhora trabalhou de tempo tal a tempo tal? Eu falei, que isso? O cara tá me respeitando. Aí eu, excelência, pela ordem, aí pronto. Pela ordem, eu gostaria de enfatizar aqui a minha arguição de legitimidade passiva. Aquele na frente de todo mundo, inclusive muito advogado na audiência, virou e falou assim, doutor, o senhor vai manter essa tese? Eu falei, excelência, não falo em acordo sem o senhor apreciar a minha legitimidade passiva. Aí o juiz olhou para minha cliente, olhou para todo mundo e falou assim, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. E aí virou para minha cliente e falou assim, para a senhora que contratou ele. E para a senhora que contratou ele. Como o Pedro falou, esse cara me marcou negativamente. Aliás, positivamente. Eu que marquei ele negativamente. Ele deve ter medo de mim. Aí eu virei para ele e falei assim, excelência, o senhor tem que se pronunciar, porque ela entrou com a ação em face aqui da filha, e era a mãe que tinha que estar aqui. Aí ele virou e falou, doutor, deixa eu explicar uma coisa. Não é relação doméstica? Eu falei, sim, excelência, sim, está nos autos. Ele, pois é, doutor. Em relação doméstica, o demandado pode ser qualquer um que se aproveite, ali no caso, do trabalho doméstico. Inclusive a filha. Aí eu falei, não, mas não foi ela que assinou a carteira. Ele, doutor, pouco importa quem assinou. Ela podia ter demandado quem ela quisesse. Só que isso alto na audiência. A mulher, minha cliente, ela abaixava a cabeça aqui assim e não sabia mais o que fazer. Aí, resumo, o juiz virou e falou assim, apreciada a sua ilegitimidade passiva, a sua posição, eu falei, sim, excelência, ainda podemos fazer acordo? Ele virou e falou assim, é melhor, né? É melhor. E a gente fez um acordo alto até, viu? Eu prejudiquei, eu não minto, eu prejudiquei um pouco a minha cliente com aquilo, porque foi a minha primeira audiência, gente, eu não minto. Sabe aquela coisa assim, não é possível, por que eu não posso fazer uma audiência? Assistir tantas na época de estágio. Não, e também é outra coisa, é a pessoa pensar que o que está ali no livro vai reproduzir bonitinho. Não tem aquela, né? Não chega a pensar, não, vou com essa tese. Chega lá com a tese e aí esgota tudo, e aí passa por uma situação dessa, realmente mexe com as estruturas. Mas foi um errão. Esse foi um errão. Errão bacana. Mas eu não erro nem perto mais disso hoje em dia, tá, gente? Eu aprendi muito com essa história. Esse é um erro. Esse é um erro aí que eu tenho. Tenho certeza. Eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza, porque você é um professor brilhante, um advogado maravilhoso. É por isso que a gente está aqui. Daqui a pouco eu vou falar da nossa surpresinha. Eu queria agradecer também, a Comissão de Direito e Trabalho da ABA está presente. Obrigada, porque eu também, hoje de manhã, eu falei com eles lá no meu grupo. Eles mandaram para a caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram várias situações que eles também já passaram. E, assim, muito desses erros do início da advocacia acontecem lá na hora da audiência, né? É lógico que a gente tem outras questões, que a gente tem, assim, uma questão de aditamento da petição inicial, quando fazer, aí perde-se o momento, acha que pode fazer em qualquer situação, até a questão da própria contestação, quando tem ali algum tipo de erro, se quer corrigir, que momento que se faz isso? Mas na audiência é o momento que a gente tem um dos maiores problemas de erros na própria advocacia, nesse início, porque não fica, na verdade, intimidado, né? Isso até que a Raquel falou no início, tem uma insegurança, e com isso gera um medo, né? Um pavor até do próprio juiz, ou então já chega lá se sentindo o máximo e toma uma situação dessa que o juiz já coloca logo no lugar. Então, assim, é normal isso acontecer, isso vai acontecer. É lógico que é que nem começar a dirigir. Quando comecei a dirigir, eu lembro que eu rezava tanto para sair de casa. E eu pedia para não estacionar na rua de ré. Mas hoje em dia é automático. Então as coisas vão vindo aos poucos. Isso é normal. Mas nada como a gente tentar aprender também até com os erros dos outros. E aí a gente pode fazer o que a Raquel falou, de assistir audiências. Hoje em dia a gente tem as audiências virtuais. Ela até uma vez postou uma coisa que eu achei bastante interessante no Instagram dela, de
você tem a sua audiência marcada a tal hora, assista às anteriores, para você até sentir qual o ânimo daquele julgador, como é que ele está chegando ali, para você não chegar de e supetão agora e já com a sair... virtual é mais tranquilo, né? Você pede para entrar na sala de... Só uma que eu entrei que me expulsaram. Fala, sua audiência não pode ficar, porque normalmente pode, né? Mas normalmente você pode ficar o dia inteiro lá. Eu entro normalmente às vezes na primeira e fico lá ouvindo e trabalhando e fico ouvindo para ver como é que tá funcionando. Sempre falo que funciona pra caramba, você entende ali como é que ele vai conduzir, ainda mais agora com a virtual, que tá todo mundo... Agora tá todo mundo já aprendendo, né? Mas antes estava todo mundo muito perdido. Mas é bom, e você pode ficar, então fica que você aprende ali, né? Aí entrou aqui a jornada underline trabalhista falando, importante compartilhar impulso, todos passam por essas dificuldades iniciais. E ela falou comigo no privado, ela falou, quando eu disse ali de um caso de uma que tinham colocado para mim, de acordo, que aí não sabiam preencher o formulário, não sabia como fazer esses cálculos ali na hora, como é que eu vou chegar na hora do qual acordo? A pessoa nem sabe colocar ali, não, o que é salarial, o que é indenizatório, como é que eu vou colocar, se perde ali, né? E aí ela falou, a necessidade de ter ali um contador, alguém para auxiliar. Também a gente hoje em dia tem curso dentro do TST, falando até do PJE Calc. Eu sei que essa parte é chatinha, a gente não gosta muito desses cálculos, mas são necessários para que a gente consiga entender tudo isso e não passar por uma situação dessa que o juiz até fale, olha, então não vai fazer o acordo, como é que isso vai ficar? E a pessoa não sabe nem discriminar as verbas, não sabe quais são as verbas que vão incidir ou não, alguma contribuição previdenciária, então isso é necessário. Então, questões de reflexo nas próprias verbas trabalhistas, isso é extremamente importante o advogado compreender. Então, assim, eu queria que vocês falassem também da importância, né, do advogado quando ele sai da justiça comum, que tem muito advogado que trabalha só na justiça comum, e aí daqui a pouco ele tem uma demanda, porque alguém convidou, vamos participar, eu preciso que você faça um processo na trabalhista. E esse advogado arrisca lá na trabalhista e acha que vai ser tudo a mesma coisa. Vocês têm alguma coisa para falar nesse sentido? De advogados meio que aventureiros da área civil que entram de primeira na área trabalhista achando que é igualzinho e acabam perdendo acontecendo algumas intercorrências. Eu acho que Raquel quer falar? Não, pode falar. Vai lá. Não, eu já enxerguei, né? Engraçado isso, né? Eu vi alguns amigos, quer dizer, amigos, colegas, saindo, né, migrando da justiça comum, indo para a justiça trabalhista e errando muito a questão da contestação, né? Quando os caras, por exemplo, eram notificados, eles contavam 15 dias e eles apresentavam, por exemplo, a contestação. Muito mais na época do processo físico, aquela história toda, né? Juntavam já antes. Teoricamente não traziam nenhum prejuízo processual, mas você já deixava a outra parte conhecer seus argumentos, né? Você já apresentava para a parte contrária todos os argumentos e, teoricamente, ele já ia mais preparado para a audiência. E até, engraçado isso, porque hoje, com as audiências telepresenciais, com que a gente está passando na pandemia, vem se tornando cada vez juízes dando prazo de 15 dias para ofertar a contestação, né? Os caras ajuizam a reclamação, nós somos geralmente notificados para apresentar a contestação em 15 dias. O que antes era ali uma coisa assim, digamos, confrontável, né? Com Justiça Comum e Justiça do Trabalho, hoje vem se tornando bem comum. Mas eu já vi muito disso. E essa questão que você falou do acordo, Cíntia, eu uma vez também, eu fiz um acordo, eu não sabia que tinha que discriminar a parcela de natureza salarial indenizatória, eu não discriminei. Resultado, cliente perdido, porque ele teve que pagar em cima, né, as contribuições em cima de todo valor. É uma coisa bem corriqueira no início também, né? Tem alguma coisa a falar, Pedro, nesse sentido? Assim, eu tô ouvindo vocês falarem assim, eu fui muito privilegiado como estagiário e posteriormente como advogado, porque assim, faz muita diferença minha mãe ter sido advogada. Então eu estou ouvindo o Leandro contar alguns problemas que são típicos, às vezes, de quem ali não tem um respaldo de alguém mais maduro, mais sênior no escritório, que é uma questão muito simples. Eu tinha isso eu fiz estágio desde o primeiro dia de faculdade.
Então eu fui realmente, a gente brinca dizendo, eu fui ficando cascorado ali. E a minha mãe transitava, minha mãe como vem de uma outra geração, minha mãe transitava muito bem na advocacia civil e na advocacia trabalhista. Inclusive ela não era advogada trabalhista, mas ela advogava muito bem. Ela não era uma advogada muito teórica, mas ela tinha ali uma questão muito pragmática, ela era boa de jogo, resolvia os problemas, sabia perguntar quando não sabia, eu percebia um pouquinho isso. E eu acho que eu percebi muito cedo, ali acho que no 5º período de faculdade, que o lance do direito do trabalho, da justiça do trabalho, era não estudar apenas direito do trabalho e processo do trabalho. Eu acho que eu tive essa percepção muito antes, porque a minha mãe brincava comigo. Também ela é de outra geração. Ela falava, a base é o direito civil, meu filho, a base é o direito civil. Eu ficava com aquilo incutido na minha cabeça. Eu também atuo bastante, até mais do que eu gostaria na justiça estadual, em várias cíveis. Então eu conseguia ter eu consigo ter essa percepção. Mas o que o Leandro falou, por exemplo, esse é um... Eu acho que o grande problema de quem vem da justiça estadual para a justiça do trabalho é achar que vai ser mais simples. Aí se depara com uma questão que é simples, de discriminar verbas rescisórias. E aí eu vou fazer aqui um apelo para os advogados de reclamante. Não custa nada a gente chegar preparado, porque eu também advogo para reclamante. Evidente, quando eu imagino que o caso possa ter um acordo, eu já dou uma olhada. Hoje não, os iniciais estão liquidados, mas quando não estavam, a gente fazia ali um rascunho do valor do salário. Obviamente, você calcular a hora extra na pressa é um pouco complicado, mas você tem ali, fazer um cálculo meio grosseiro para discriminar. E outra também, que eu fui também eu percorri também, acho que todos os caminhos dentro da OAB. Eu fui da OAB Jovem, depois eu passei para a Comissão da Justiça do Trabalho, hoje eu sou da SEVA, Comissão de Violência e Enfrentamento contra Advogado. Então, eu acho também que o advogado jovem, que está ali, ou que está migrando para a área trabalhista, gente, não custa nada perguntar. Não custa nada a gente trocar uma ideia com um advogado mais maduro, que você conheça. Porque se for um bom advogado, vai ter o maior prazer de conversar com você. Você pode mandar a petição inicial para ele por e-mail. É uma gentileza nossa. Eu tenho 13 anos de carreira, o Leandro deve ter um pouquinho mais. Então, é prazeroso para qualquer advogado ver alguém que está começando e querer compartilhar ali, pelo menos na prática. Se a gente não é professor, o Leandro é professor, já deve ter ali, você também é professora, assim, já está incutido em você a questão de ensinar, de explicar, você já tem a didática. Mas para quem só advoga, é prazeroso mostrar ali, olha, vamos fazer o pedido, nosso trabalho é mais objetivo, tem coisa aqui que eu sei que a boa técnica diria para fazer. Mas a gente aqui não faz. Questão de ilegitimidade, acho que nós passamos anos, né, Leandro, entendendo? Não, se confunde com mérito, não argui ilegitimidade. Aí hoje isso vai mudando, entendeu? Certos juízes, não, doutor, é melhor extinguir o processo que se confundir com mérito, que eu vou julgar errado, entendeu? Vou ter que dar uma improcedência aqui. A gente vai tendo A minha mãe dizia isso, meu filho, você vai arguir uma ilegitimidade para quê? Deixa errado. Deixa errado. Vai arguir inépcia para quê? Deixa errado. É melhor, o processo mais confuso às vezes é melhor para o réu do que tudo muito claro. Então são esses detalhes. Eu acho que perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Eu acho que os advogados mais jovens estão muito... não sei se é questão de foco. Eu tenho visto uma safra de estagiários, aí vocês me desculpem com todo o respeito e humildade do mundo, péssima, assim, sem vocação nenhuma, completamente perdidos para o trabalho. Eu fui um estagiário, carreguei muito papel, eu tive muito aprendizado por causa disso. Então, assim, também eu estou me colocando no lugar do advogado também. A gente só quer ensinar para quem quer aprender. Se você também não quer aprender, exatamente. Não vai ser contratado pelo escritório e depois vai reclamar da profissão dizendo que advogado não ganha dinheiro, que está difícil para todo mundo. É aquele papo que a gente está ouvindo há muito tempo. E não é assim. Acho que todos nós que estamos aqui sabemos disso, que não é assim. Mas eu vejo muitos alunos meus, né, que estão iniciando na advocacia trabalhista, que têm várias idades, podem ser novos, podem ser mais velhos, e tem alguns que eu percebo o entusiasmo e a vontade de aprender. E aí eles buscam, né, cursos, mentorias, buscam tudo que tem na internet de lives. E hoje em dia a gente tem essa facilidade, que a gente não viveu isso, a gente não teve, que a gente tinha era entrar no escritório. Na minha época não tinha nem a lei de estagiário, ainda não tinha pego esse momento. Então, muita coisa já mudou.
E a gente tem para dizer isso que o Pedro falou, busque, né, uma ajuda de um outro advogado, não tenha vergonha de perguntar e não tenha vergonha de procurar um professor também, questionar, falar, olha, eu não entendi isso, professor, porque às vezes a pessoa entra até no curso, é isso que eu vou falar, já até vou falar aqui, porque a gente já está com meia hora da nossa live, depois a gente volta também a falar das questões dos erros dos advogados, mas já para apresentar aqui a nossa novidade, é o nosso curso, que se chama Primeiros Passos na Sua Advocacia Trabalhista. Por quê? Porque é um projeto que eu agradeço a vocês por terem topado. Eu criei, como se para mim está sendo como se fosse um bebezinho nascendo, que eu percebo pelos meus alunos, lá nas minhas aulas, vocês são professores, vocês verificam isso também, a gente vai dar uma certa aula lá, o Pedro fala de desconsideração da personalidade jurídica, eu vou falar um curso de petição inicial, contestação, e quando a gente inicia para falar para o aluno, mais na época da prática, né, porque hoje em dia nessa questão virtual a gente não tem tanto contato com o aluno, no olho, muitas das vezes os alunos ficam os vídeos apagados, fechados, né? Até eu peço muito, por favor, vou fazer um apelo aqui para vocês deixarem aberto, por favor, porque a gente gosta de ver os alunos ali online, mas a gente percebe que às vezes está muito ali na base ainda. E a gente está falando, está num tom e o aluno não está entendendo ainda essa base. Essa base é extremamente importante para que esses erros não sejam cometidos. É uma base que poderia, de repente, o próprio Leandro, lá no começo, falar assim, gente, vem cá, mas para empregado doméstico, né, é só quem assinou a carteira ou não? Como é que isso funciona? Em qual momento que eu vou arguir? Até para chegar lá na questão processual, chegar lá na hora da audiência. Qual momento que eu vou falar? Não, eu vou deixar passar tudo. Aí, quando já estiver lá no momento do juiz já decidir, é que eu vou falar, olha, eu queria lembrar aqui que eu tenho que arguir já morreu, já passou o tempo. Então, assim, eu vejo que esses advogados que estão se formando, que estão agora, já pegaram a carteira, resolveram iniciar na trabalhista, porque a trabalhista tem uma demanda muito, muito grande, mas as pessoas entram na área trabalhista e elas ainda têm, assim, a base ainda não estruturada. E vendo isso dos meus alunos, eu falei assim, não, eu gosto, assim, de ajudar, pegar na mão do aluno e falar, vamos embora juntos. Aí eu falei, quem eu vou chamar que fala assim, a mesma linguagem que eu, que seja uma pessoa que tenha essa emoção de doar para o aluno, mesmo que vá puxar a orelha, mas vem cá, vamos embora, vamos aprender. Aí eu achei os meus queridos professores, os convidados, Raquel Barroso, Pedro Milione, Leandro Antunes. Eu conheci Pedro lá no IAB, que eu faço parte do Instituto dos Advogados Brasileiros, e o Leandro também. E desde o primeiro momento que eu encontrei com eles, eu falei assim, eles são diferenciados. Porque eles não são copia e cola. Eles não são copia e cola. Eles sabem o que eles falam. Eles têm amor pelo que eles falam e fazem. E a Raquel também, da mesma forma. Depois eu vou fazer até uma live com a Raquel, né? Já está prometida aqui, a gente já fecha aqui lá no meu perfil pessoal, mas a gente vai conversar para falar algumas coisas sobre como a gente se conheceu, enfim, tudo isso. Mas eu vi em vocês esse quarteto. Eu falei assim, não, vocês são as pessoas especiais que vão entrar nesse projeto, meu projeto, e é o meu bebê, e eu quero que todo mundo entre nisso, todo mundo que sinta alguma deficiência, mas o que eu falo assim, às vezes a gente precisa entender a base para poder crescer. Como é que eu vou fazer? Vou entender de uma jurisprudência, como faço essa busca de jurisprudência, quais tipos de ações são cabíveis mesmo, tudo, como é que numa audiência eu posso fazer, numa hora que eu perceba que eu cometi um erro, qual o momento que eu tenho que protestar ou não, que eu tenho que declarar ali, ó, estou inconformado em relação a isso e aquilo. Isso não tem livro, gente. Isso não tem livro. Nenhum lugar tem, porque eu gosto de coisa que é diferente, né? Então, eu estou convidando todos vocês, já temos esse curso aqui na ESA, ele já foi lançado, até pensei que ele ia ser lançado junto com a nossa live, mas ele já foi lançado, já tem gente inscrita, né? Muitos alunos meus já se inscreveram. Então, vamos juntos. Essa equipe está maravilhosa. Eu garanto para vocês que vocês vão ter pessoas que estão interessadas e apoiando vocês para fazerem ter esse crescimento, essa progressão no seu profissional. Porque, às vezes, a gente acha que a gente sabe, mas a gente realmente não sabe.
muito bem, né? E aí é esse momento. Não tem livro, não tem curso nenhum igual o nosso. Já estou fazendo aqui a propaganda. E olha, não esqueça que eu falei, a Raquel falou, não esquece de falar dos descontos. O que a gente fez para ficar assim bem legal para o aluno, tá? Tem um valor X, só que a gente vai dar para esses alunos que procurarem logo o curso. Nessa primeira semana vai ser o primeiro lote, então ele está com 50% de desconto. Então aproveita que é só até sexta-feira agora. A gente tem o primeiro lote com 50% de desconto. Na segunda semana vem um outro valor e na última, quando a gente começa, que vai ser dia 28, são 4 sextas-feiras. Cada sexta-feira é um professor. Eu vou fazer questão de participar também das aulas. Então, cada sexta-feira é um professor diferente. E começando no dia 28, comigo, tá? Eu vou falar sobre a estrutura do TRT, quais ações realmente que a gente tem, porque a pessoa só acha que existe reclamação trabalhista, mas tem outras ações também, uma gama de ações, ação de produção antecipada de prova, tem uns que vão entender que é cabível, outros que não, mas a gente precisa falar em qual momento que a gente faz. Eu vou fazer uma ordem cronológica do processo para vocês conseguirem visualizar ter essa visão ampla de como é que funciona esse processo. E depois vai vir a Raquel falando sobre... Aí vou falar do balcão virtual, que também é novidade. A gente vai falar várias novidades que estão aí, que vieram com a questão a questão virtual toda que veio trazendo aqui dentro dos processos judiciais eletrônicos. Raquel vai falar sobre as audiências presenciais e virtuais, vai falar sobre PJE Mídia, eu não sei se vocês têm conhecimento, ela vai falar sobre isso, também é novidade. Pedro é a quarta aula. Depois vem Leandro falando sobre peticionamento no primeiro e no segundo grau, mas não é uma aula de prática de petição inicial, não é uma aula de prática de contestação, é muito mais que isso. Ele vai trazer todas as nuances incidentes, como fazer, peticionar, fazer esse peticionamento no primeiro e segundo grau, vai trazer memoriais, toda a experiência do Leandro. E, por último, a quarta aula do Pedro, falando sobre execução, esse momento crucial que é a execução, importantíssima, vários advogados não têm esse know-how, esse domínio sobre a execução, e o Pedro traz isso de uma forma também muito brilhante, falando sobre as ferramentas, os meios de execução, de uma forma simplificada também, bem prática, mas é uma coisa diferenciada. Então, eu quero todo mundo. A gente vai disponibilizar material em PDF. O nome do curso é Primeiros Passos na Advocacia Trabalhista. Eu estou muito feliz de falar desse curso. Muito feliz. Raquel também sei que está, Pedro também, Leandro também, que eles adotaram essa criança e falaram assim, não, vamos embora junto, vamos lá que a gente vai ajudar todo mundo. Né? Falem, por favor, vocês, como convencer os ministros do TST. Vamos embora. Vamos embora. Vocês querem acrescentar? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar nesse curso. Eu achei muito incrível essa ideia da Cíntia, porque realmente falta um curso de prática mesmo, prática para falar sobre como que funciona mesmo, porque eu às vezes até mando algumas coisas para a Cíntia, trocando ideia, por causa das comissões, porque eu estou na Jovem da Barra, porque eu estou na Jovem da Aba. Muito jovem advogado me manda dúvida de coisa prática mesmo, de coisa de como, aonde eu sento, como que eu falo, qual é a hora que minha testemunha vai falar. Eu já ouvi história de gente falando que quando viu a audiência passou e não falou que tinha testemunha, sabe? Umas coisas assim, porque não sabe como que funciona mesmo, entendeu? Porque as pessoas vão para lá para ver como é que é. É a questão que vocês estavam até falando. Vai da civil para trabalhista, às vezes acha que é tudo igual, vou entender o funcionamento durante o acontecimento ali, às vezes prejudica muito o cliente. Então, essa ideia de prática é muito legal por isso. Que o que está no livro, enfim, se a pessoa quiser, ela vai lá, ela lê o livro, ela estuda, ela entende. Mas esse dia a dia, realmente, eu acho que é o mais legal de ensinar, porque é o que vai levar a pessoa ali para salvar a vida ali do cliente dele. Eu lembrei, você falando agora, eu lembrei uma vez, você disse o seguinte, olha, eu estava na audiência, até o meu cliente toda hora me mandava o WhatsApp perguntando se o juiz não vai botar isso na ata, o depoimento, ele não vai botar, e está ali o advogado, calma, eu vou falar, calma, não chegou o meu momento. Olha, E aí é importantíssimo o advogado prestar atenção no que está sendo colocado ali, no depoimento, na ata, porque depois, não tem como.
Então, essa visão, isso tudo a gente vai trazer para vocês. Eu queria aqui dar uma pausa só para fazer um agradecimento a Fabiano Luz, a juiz. Tá vendo? Ele está presente aqui, hein, Leandro? Representando, você está representando o Papo Trabalhista. Sigam o Papo Trabalhista Oficial, é maravilhoso. Maravilhoso. Tem ali nossos juízes e advogados brilhantes. Sigam o Papo Trabalhista Oficial. Quem quer falar também sobre o curso, sobre tudo isso que a gente está acrescentando aqui? Vai, Pedro, ou vou eu? Não, vai lá, você é nosso decano, você é o decano. Decano, gostei. Gostei. É a forma mais carinhosa de chamar alguém de velho. Fala, velho. Não, tá certo, Pedro. Ó, aqui, ó, mandar um abraço pro Bruno, que está dizendo aqui que foi meu estudante. Gratidão pelos ensinamentos. Valeu, Bruno. Valeu. Lucilene, que está falando aqui que nosso mestre do CEPED UERJ. Um beijo para toda a galera lá do CEPED UERJ. Nosso amigo aqui, grande juiz, magistrado excepcional, professor Felipe Bernardes, também está aqui, declarando time de peso, né? E lógico, né? Meu amigo, querido membro lá do Papo Trabalhista, Fabiano Luz, a Cíntia já falou, tem um prazer enorme de fazer parte lá com esses caras, né? Isso aí, Fabiano. Muito bom. Gostei. O Pedro é um cara educado, né? Eu gostei desse termo, eu gostei. Eu vou até utilizar isso agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que o mais importante desse curso, e assim, não é um curso qualquer de prática trabalhista. Essa ideia, Cíntia, ela foi muito boa, porque a gente, às vezes, você falou lá no início, tem uma vaidade tão exagerada que essa vaidade ela é obstáculo para que pessoas possam imaginar que as dúvidas delas sejam tão simples. E às vezes elas pensam que as dúvidas são tão simples que elas não conseguem tirar, que elas não conseguem chegar perto de alguém para levar aquilo. Então eu acho muito bacana esse aspecto bem inicial, esse aspecto bem inaugural, porque a pessoa vai poder se matricular no curso, vai poder tirar dúvida, vai estar todo mundo ali buscando a mesma coisa. E é o que a Raquel falou, não vejo um curso desse no mercado. Parabéns aí pela ideia. Eu fiquei muito honrado em fazer parte, em ter recebido o convite, e eu tenho certeza que trabalhar com vocês vai ser excepcional, tá? Ai, por isso que eu tô tão feliz com esse grupo, que são pessoas que eu gosto muito, a mesma vibe, todo mundo na mesma torcida e frequência. Fala aí, Pedro. Não, eu acho fantástico também. Eu acho que quem quer se inserir na área precisa desse empurrão inicial. Realmente, às vezes a literatura ela não acompanha muito a prática e você fica um pouco perdido. Quando você não tem experiência, isso gera uma insegurança. Insegurança é muito ruim, porque você acaba, às vezes, sendo levado ali ou pelo que o juiz colocou, ou se o seu ex-adverso é um pouco mais experiente, você acha que ele está falando uma coisa certa, você está falando uma coisa errada. E aí, com o passar do tempo, isso é muito legal. Não tem nenhum juiz aqui no nosso grupo, você vai percebendo também que, em execução, por exemplo, muitas vezes o juiz também não sabe, porque você tem ali uma imbricação de aplica a lei de executivo fiscal, aplica o CPC, é confuso o procedimento muitas vezes, você tem alguns incidentes que ocorrem na execução que são complexos para nós, ainda existem embargos à arrematação, não existem embargos à arrematação, como é que o credor vai impugnar a conta de liquidação, que história é essa de impugnação do credor, tem que esperar a garantia do juízo, mas CPC não precisa. Aplica o antigo 475J, não aplica. Saber esses detalhes. Execução trabalhista eu acho que é um dos temas mais práticos que nós temos. Até porque nós temos muitas soluções que são práticas. Eu acho que a maior dificuldade do processo do trabalho... Maior dificuldade não. Eu acho que um dos maiores motivos do processo de trabalho ele ter avançado tão pouco no campo teórico, em detrimento do processo civil, por exemplo, é porque ele é muito pragmático. Ele foi moldado, ele foi forjado no vamos entregar e vamos resolver. Então o CPC acabou engolindo, porque ele ficou mais aperfeiçoado, as pessoas dão mais atenção ao processo civil, porque regula uma maior quantidade de situações. Então o processo de trabalho acabou ficando muito refém do... Inclusive você tem livros, até hoje, são best-seller na área do processo de trabalho, que para mim é surpresa, o juiz... O doutrinador explica, não, mas na prática é assim. Aí você fala, então tá bom, na prática é assim, a gente não precisa estudar nada. Tá certo, então faz assim. Ou seja, não tem uma explicação teórica para uma coisa que ele faz na prática. Até poderia ter,
Mas não tem, porque ele realmente é muito... O processo de trabalho e a execução trabalhista, ela tem uma dinâmica, uma carga de prática. Então, eu acho que assim, esse curso, só por a seleção do tema, pelo menos aqui, ao que você me delegou aí, eu acho que vai ter uma importância prática. É bom para quem está dando aula, porque está estudando um tema que é importante, e é bom também para quem vai estar ali observando, porque a gente vai estar ali trocando ideia de coisas práticas, ali, o que acontece ali. E se for possível, explicar por que faz isso na prática. Não, ótimo. E a gente tem essa linguagem que alcança, né, a todos. Eu acho isso importante, porque, como eu falei, ele tem uma vaidade. Se a gente for assistir uma sessão, a gente já percebe isso, uma sessão no próprio tribunal. Depois, quando a gente observa até no STF, aquele linguajar que é até difícil de compreensão, mas a gente aqui está com a intenção de que o aluno aprenda. A gente quer que você saia do curso com tudo isso na sua cabeça e que você compreenda, porque tendo essa base vai te impulsionar para ir subindo. Porque às vezes o que dificulta a pessoa é ter essa base. Então, eu estou muito feliz de estar lançando esse curso com vocês. Vai começar no dia 28 de maio, tá bom? Eu espero que todo mundo esteja lá, porque a gente vai ter essa troca muito boa. Eu vi até que o Papo Trabalhista, o Fabiano Luzes, ele colocou, olha, parabéns pela iniciativa, o aluno sai da faculdade para advogar e muitas vezes não tem ideia do que fazer numa audiência. Porque eu, quando fui estagiária, eu não participava da audiência, eu só iria se eu quisesse assistir. Mas eu fazia muito aquele trabalho, né, de pegar processo, aí faz memoriais, razões finais e tal. Então, assim, a audiência, que é aquele vai ou racha, as pessoas se formam e não tem isso. Até eu participei de uma mentoria através da OAB, parabéns para a OAB também, por isso, fazer uma mentoria para os alunos e fizeram um simulado e foi muito produtivo. Eu acho que quem puder estar sempre aprendendo dessa forma, de como é na prática, cria até um alívio na hora de iniciar, você não fica tão assustado com muitas novidades, porque ali são muitas novidades, né? Então, eu queria agradecer a vocês, que a gente já está até avançando a hora. Eu fui vendo aqui alguns comentários. O Fachada está aqui. Obrigada, Fachada. Você é sempre um incentivador para o crescimento do advogado. E as histórias que eu recebia foram muito engraçadas, né? A gente, assim, se coloca na posição do advogado. Teve uma que me deixou marcada, eu coloquei até lá para você. Está lá na caixinha, né? Que ficou, e depois a pessoa até me contou, o advogado me contou, que no meio da audiência, na hora que ele estava defendendo a parte ré. E aí veio o advogado do reclamante com uma testemunha. E na hora, o preposto chamou e falou assim, ó, essa moça aí é namorada, é amante do reclamante. Aí falou, olha, peraí, eu queria aqui arguir a contradita, existe aí um relacionamento, uma amizade íntima da testemunha. Aí, olha, gente, ele foi me contando a situação, eu fiquei imaginando como é que foi na hora da audiência, né? Aí falou assim, não, então peraí, é isso mesmo? Ela tem um relacionamento, porque era amante, né? Ela tem um relacionamento com o senhor? Aí ele, não é nada disso, não teve nada disso. Aí já começaram a falar, então alguém está mentindo, vamos chamar a oficiar a polícia, porque teve uma mentira. Olha, foi uma confusão. Aí eu sei que no final, essa testemunha chegou lá para o juiz e falou, olha, na verdade só teve um beijinho. Só teve um beijinho. Meio que assim. Mas imagina isso. Meu Deus, imagina se a esposa dele está assistindo. Está assistindo, então vai ficar sabendo o que aconteceu aqui no teu processo. Eu desisti do processo, sei lá o que aconteceu. Imagina que situação. Então, assim, são várias... A gente trouxe Fabiano, aqui de uma forma... O Fabiano falou que foi com ele. Foi com ele, ó. Não, será que foi com ele essa situação ou mais uma vez essa situação? Será que foi com ele? Caramba, gente. Espero que a esposa tá aqui. Espero que o casal esteja bem e tenha se conciliado. Foi só um beijinho, gente. Foi só um beijinho. Meu Deus, que situação. Perdeu a testemunha, né? Perdeu a testemunha. Então, assim, eu gostei muito de conversar aqui com vocês nesse bate-papo, uma live
Ano passado a gente veio trazendo muita informação, esse bate-papo foi uma coisa mais descontraída. Eu queria agradecer novamente por vocês estarem aqui participando, agradecer vocês por terem aceito esse convite e compartilhado comigo dessa vontade de fazer parte desse projeto e a gente dá início a um novo curso, uma nova captação de informações, uma forma diferente de se estudar, né? De se capacitar. Então, eu queria agradecer muito. Ó, ele está falando aqui, sou mestre em pegar isso. Ela não viu um beijinho como caso. Ainda disse que ele era casado. Olha, que situação, gente. Só na trabalhista. Só na trabalhista. Mas peraí, mas foi só um beijinho, pô. Mas isso não gera contradita, foi só um beijinho, pô. Isso é amizade. Amizade é colega de trabalho, isso. Meu Deus do céu, que situação. Apenas colegas de trabalho. Colega de trabalho. Mas o que eu trouxe para descontrair, a gente já riu muito, eu adorei fazer essa live com vocês. Imagina o nosso curso, vai ser um curso leve, dinâmico, com bastante conteúdo, e a gente vai estar ali para te ajudar, tá bom? Eu vou deixar amizade mega íntima. Mega íntimo. Eu queria deixar para vocês falarem alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, tá aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Pode ir lá, Pedro. Eu queria agradecer. Desculpa, Raquel, vai lá. Vai lá, Raquel. Eu queria agradecer pela live. Eu estou muito ansiosa com o curso, eu estou muito feliz com esse curso. Queria agradecer vocês por estar aqui nessa live comigo, por esse curso também. Agradecer a todo mundo que estava aqui, todo mundo que participou, mandando lá as caixinhas pra gente, que a gente acabou trazendo aqui como história. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Pedro. Obrigada, Leandro. Obrigada também. Vai lá, Pedro, Leandro. agora é você, Pedro. Agora sou eu. Agradecer também estar com vocês. O Rafael Miziari entrou aqui e disse: o Pedro é um gigante. Eu acho que ele tá brincando comigo, porque eu tenho 1,60 m, porque eu tô aqui sentado, entendeu? Ele é grandão, ele só pode estar brincando, entendeu? E o pior é que ele acha que eu sou galo de briga. Que ele às vezes fala pra mim: você ia brigar com certeza. Ele gosta disso. Uma vez veio participar de um evento, eu mal entrei, a mulher dele: é você que é o Pedro? Eu falei: ué, o que houve? Não vai causar problema aqui, não. Era um fórum de debate, porque tá falando aqui sobre o Miziari. O Miziari é ótimo, um dos grandes eu não sei, ele é muito mais que um advogado, é um dos grandes professores da nova geração, é uma mente pensante do direito do trabalho, do processo de trabalho. Eu acho que uma vez eu já falei isso para ele, só render aqui um elogio para quem merece. Falei que ele representa o título de ser professor. Apesar de eu também ser professor, de dar aula, eu quero apenas ser lembrado como um advogado. Eu acho. Às vezes você me pergunta, né? Não, fala professor Pedro? Eu falo: não, é advogado, é só Pedro, entendeu? Porque eu acho que é um fardo muito grande ser professor. Esse título é muito pesado, entendeu? É muito mais do que um pós-doutorado. Ser professor é uma coisa muito grandiosa. Você é muito querido, Pedro. Parou. Se como advogado, permaneça assim. Eu acho que isso tira o peso das costas. A gente fica ali imune aos erros. A gente não fica imune aos erros, é mais fácil. Eu acho que o professor é uma coisa tão bonita, tão grandiosa, compartilhar conhecimento, e uma responsabilidade tão grande. O Rafa, eu acho que ele faz isso de uma maneira tão brilhante, sempre escrevendo, preocupado, comprometido com os avanços teóricos. Porque professor, para falar de prática, a gente precisa mais ou menos, né? Escrever livro, falar de prática, não tem muita graça. Vale mais a pena a gente buscar a teoria, construir teses, etc. E eu construo as minhas teses só no processo. Eu prefiro assim, acho que fica mais confortável. Então, agradecer a vocês, espero estar com vocês nesse projeto, vamos embora, vai dar certo. Mandar um beijo para o Rafael, ele participou comigo lá numa palestra que a gente falou sobre terceirização na ESA, um pouquinho antes até da questão da pandemia. Obrigada, Rafael, você é uma mega mente, parabéns, que você é um ótimo professor, tá? E, Leandro, pode... e lembrando assim uma coisa que o Pedro falou aqui rapidinho, que na minha primeira aula, gente, eu tenho que falar porque eu adoro, né? Essa coisa de ser professora, eu tenho esse carinho muito grande. E a minha primeira aula que eu dei na ESA, quando acabou a aula, imagina assim, uns
5, 6 alunos em volta de você. Professora, o que você acha? Não sei o quê, e perguntando. Aí teve uma aluna que virou para mim e falou assim, professora, qual livro você indica? Gente, eu falei assim, eu fazia isso. Entendeu? Então, estava ali alguém te olhando como referência. É tão bom saber que a gente está ali, a gente torce. Muitos alunos, eu falei isso já, muitos alunos viraram amigos, né? E estamos aí, a gente tem esse coração. Por isso que eu escolhi vocês, que vocês têm esse coração como o meu e a gente está interessado no aluno. Então, assim, é muito bom. Eu gosto muito desse papel. E não é um papel, né? É um dom. De alguma forma, eu estou ajudando as pessoas, vocês também, brilhantemente ajudando as pessoas a darem esses primeiros passos. Por isso que eu coloquei o nome do curso como primeiros passos. Desculpa, Leandro, agora vai você, que eu tô doida para te ouvir também. Tá, que isso. Ó, manda um abraço aqui pro Mário Lúcio também. Mário Lúcio foi meu aluno aí por anos, tá? Mandar um abraço, um beijo aí para todo mundo que entrou, contribuiu de alguma forma aqui para essa live. Como a Cíntia falou, foi uma live bem descontraída, bem bacana, bem leve. Eu acho que deixa bem claro aí como vai ser o curso, né? Leveza, mas de qualquer jeito com conteúdo, né? Conteúdo para todo mundo que vier adquirir. Agradecer o Pedro, lógico, a oportunidade de compartilhar aqui. Raquel, né? Que eu já conheço há algum tempo. E você, Cíntia, além da oportunidade de compartilhar aqui hoje, também o convite, mais uma vez, tá? E, lógico, agradecer meu grande amigo aí, Fabiano Lúcio, que em dado momento ele começou a contribuir pra caramba aqui com a gente. Galera lá do Papo Trabalhista, ó, abraços, beijos para todos e espero aí a galera no curso, tá? Valeu, gente. Olha, um beijo para todo o doutor Daniel Apolônio entrou, que é nosso presidente da Comissão de Direito e Trabalho do IAB. Esse eu também quero mandar um beijo. Esse eu quero mandar um beijo. Pera aí, é o meu beijo. Esse eu quero também. Esse é o meu presidente. Esse é o meu presidente. Eu sou secretário, eu tenho essa função, essa incumbência. Eu sou assistente dele. Sou subalterno com muito orgulho. Esse aí, não. Esse o beijo é meu. Só um beijinho, né? Só um beijinho, né? Não. Um beijo, um abraço caloroso. Esse é o nosso decano, esse é o decano. Ele e o Leandro estão ali, no mesmo nível, na mesma envergadura. Olha, muito bom. É um prazer aqui estar com vocês por aqui. Tô doida para acabar logo isso, para a gente se encontrar. Raquel, de vez em quando a gente se encontra, né, Raquel? A gente se encontra, mas a gente é vizinha. A gente mora perto. A gente mora bem perto, então tô com saudade de você, Pedro, Leandro. A gente só se encontrou no IAB, mas quando acabar tudo isso a gente se encontra de novo. Um grande beijo para todos que estavam aqui. Muito obrigada por terem participado. E até o nosso curso, hein? Tô esperando por vocês. Tchau, tchau. Vai colocar nas nossas redes o nosso curso. Beijo. Beijo, Cíntia. Beijo todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.